Aconteceu um negócio inédito no STF hoje, cara. O Alexandre de Moraes abriu mão de punir um Bolsonaro, entregou o caso para o Fachin. Pior do que isso, o Paulo Gonet, que todo mundo sabe que é pau-mandado do Alexandre de Moraes, foi quem colocou a coisa, que o Gonet aponta incompetência de Moraes no caso Dark Horse. Lembra, o idiota do Lindinho lá, o Lindbergh Farias, tinha pedido para que o Alexandre de Moraes investigasse o caso do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro teria recebido dinheiro, não sei o que lá, e coisa e tal. E daí queria que investigasse no caso da obstrução de justiça do Eduardo Bolsonaro, né? A vantagem de cair nesse caso é porque está na mão dos Alexandre de Moraes, né? Lógico, ele não pediria para investigar o caso do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro. No caso Master, porque seria o André Mendonça, né? Então ele pediu já direcionado para o Alexandre de Moraes. E aí o que aconteceu? O Paulo Gonet apontou a incompetência de Moraes nesse caso e defendeu o Mendonça. Falou que não, olha só, quem tem que cuidar disso é o André Mendonça. Esse é um caso do Banco Master, do Vorcaro, não sei o que lá, não é o Alexandre de Moraes que tem que ver isso não, né? E o mais engraçado é que o Moraes concordou e determinou o envio da notícia crime do Dark Horse para o Fachin fazer a distribuição conforme o Fachin achar melhor. Muito provavelmente vai distribuir para o André Mendonça por prevenção, né? É o caso do Vorcaro lá. Aí, caramba, é a primeira vez que acontece isso do Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet, que vamos lembrar, é o mesmo grupo, tá? O mesmo grupinho ali. Abrir mão de bater no Bolsonaro. E tem muita gente preocupada que isso pode ser uma armadilha. Tá vendo isso como uma coisa do tipo assim, não, porque eles estão fazendo isso, porque querem criticar o André Mendonça, dizer que o André Mendonça é partidário, não sei o que lá. Eu não vejo dessa forma não, tá? Eu acho que o que aconteceu aqui foi o seguinte, o Alexandre de Moraes viu que não tinha como fazer, ia forçar a barra demais, colocando o Flávio Bolsonaro nessa história e decidiu abrir mão dessa parada de punir o Flávio Bolsonaro pela questão do Vorcaro. Entregou a coisa para o André Mendonça, sabendo que não vai dar em nada, porque ele viu que realmente não tem nada, aquilo que eu expliquei para vocês, né? O caso do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro é ruim politicamente, porque né, aquela conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, isso politicamente é ruim. Mas em termos jurídicos não tem nada ali, porque não tem contrapartida. Você não tem contrapartida, nem previsão de contrapartida. Corrupção é uma coisa que acontece com o governo, meu amigo. O Flávio Bolsonaro é oposição. Ele não tem nada a ver com o governo. Quem faz corrupção é governo, porque aqui tem dinheiro, quem tem como dar alguma coisa em troca, né? Então, é muito estranha essa história aqui. Eu concordo com vocês que é estranho, porque até aqui o padrão do Alexandre de Moraes é foda-se. Ah, mas tem a regra de distribuição que deveria ir para o André Mendonça. Aí o Alexandre de Moraes pega aqui, ó, levanta um pouquinho, assim, ó, puxa do cu dele uma hermenêutica pentadimensional e fala, não, mas foda-se, sou eu que vou julgar e não sei o que lá, e tá todo mundo condenado de antemão e não sei o que. Vocês sabem como é que é o padrão. Esse é o padrão Alexandre de Moraes de decisão, né? Foda-se tudo. O que importa só é eu conseguir bater no Bolsonaro. Bate no Bolsonaro, Xandão. Bate mais no Bolsonaro, Xandão. Então, assim, é uma coisa estranha o que aconteceu aqui, tá? O que eu acho que aconteceu é isso. Eu não fico preocupado como o pessoal tá, não, né? Assim, eles estão querendo sacanear o André Mendonça? Estão, mas isso é uma coisa independente da outra, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de junho de 2026, às 10 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por Não Coube, Sindicato dos Youtubers Libertários e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, assim, sem dúvida alguma, é um padrão, uma quebra de paradigma. O paradigma até aqui, o Alexandre de Moraes não está nem aí. Uma oportunidade para ele bater no Bolsonaro? Não, eu não vou deixar passar isso, né? Vou bater no Bolsonaro mais um pouquinho, né? E esse caso é o mesmo esquema que já apareceu várias vezes aí, né? Do Lindbergh Farias pedindo para o Alexandre de Moraes, ou então o Randolph Rodrigues pedindo para o Alexandre de Moraes, eu não sei o que lá. Eu acho que o Lindbergh Farias já desistiu de se reeleger, ele sabe que não consegue se reeleger mais, né? O Randolph Rodrigues meio que parou de fazer isso, porque viu que estava pegando mal para ele. O Randolph Rodrigues vai perder o cargo, tá? Não vai conseguir se reeleger senador pelo Amapá, não, tá? E o Lindbergh Farias aqui no Rio, acho que já desistiu também de se reeleger, então ele continua nesse esquema de denunciar as coisas para o Alexandre de Moraes para bater no Bolsonaro, né? Dá um jeito de bater no Bolsonaro, Xandão, bate mais no Bolsonaro, Xandão. E aí quando surgiu essa fofoca da Intercept, não é uma fofoca sem nenhuma base jurídica nem nada,
né? Ou seja, assim, é chato, né? Fofoca é chato e realmente é um caso que a forma como o Flávio Bolsonaro fala com o Vorcaro, tudo bem que dada a situação, né, ele não sabia ainda que o Vorcaro era um criminoso, né? Naquele momento sabia-se que o Vorcaro tinha um banco em dificuldades, não sabia-se que ele era um criminoso ainda, isso só ficou de conhecimento geral no dia 17, né? E, enfim, não tem nada de errado, né? A gente falou até mais cedo sobre isso, sobre o caso deles falarem, né, da Eliane Cantanhede lá, falar que não, porque cadê a busca e apreensão contra o Flávio Bolsonaro? E o Flávio Bolsonaro respondeu muito claramente, né? Pô, então cadê a busca e apreensão contra o Estadão, né? Podia falar também a busca e apreensão contra a Rede Globo, porque a Rede Globo recebeu lá o Luciano Huck, né? Recebeu também dinheiro do Vorcaro, pô. Teve lá um monte de propaganda do Vorcaro lá no caldeirão do Huck, lá do... Como é que é o nome do Will Bank, né? O Will Bank do Vorcaro e coisa e tal. Ou seja, essas coisas que o Vorcaro fazia negócio independente de favor político não quer dizer nada, né? O problema do Ciro Nogueira, o problema do Jacques Wagner é que tinha favor político. Corrupção, meu amigo, favor político em troco de dinheiro, isso é uma coisa que acontece com o governo. O governo é que faz isso, porque o governo é quem pode dar dinheiro, quem pode dar favor político para alguém, né? A oposição tá fodida, a oposição não tem essa não, né? Mas enfim, o ponto central é esse. O Lindinho, né, o Lindbergh Farias, pediu que o Alexandre de Moraes botasse o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro no inquérito para estudar se eles receberam dinheiro do Dark Horse, não sei o que lá. Mais uma vez, tem alguma coisa aí? Não tem nada aí, é zero coisa do ponto de vista jurídico. Mas a expectativa, como sempre, era que politicamente isso ia acabar prejudicando o Flávio Bolsonaro. É possível que o Alexandre de Moraes determinasse busca e apreensão, esse tipo de coisa. Eu não acredito que o André Mendonça faça isso, mas o Alexandre de Moraes pode ser que faça isso, né? Recentemente, o Alexandre de Moraes determinou também busca e apreensão contra o Cláudio Castro, numa operação muito curiosa, porque tinha a ver com o Banco Master e coisa e tal. A gente já falou aqui que já ficou estranho naquela situação, né, que o Alexandre de Moraes determinou essa busca e apreensão com base naquela ADPF das favelas, né? Porque lembra que teve aquela operação no Morro do Alemão, em que 121 CPFs foram cancelados e coisa e tal, e daí esse caso caiu com o Alexandre de Moraes, né? E aí nessa coisa ele determinou uma busca e apreensão na casa do Cláudio Castro, e ficou parecendo Fishing Expedition, tá? Eu tenho certeza que é isso, eu falei sobre isso no vídeo meu aqui, que o que é Fishing Expedition, por quê? Porque o pessoal tá doido para encontrar um favor do Cláudio Castro para o Vorcaro através do Flávio Bolsonaro. Eles querem implicar o Cláudio Castro e através do Cláudio Castro o Flávio Bolsonaro, né? O Cláudio Castro tem problema, é verdade, né? A Rio Previdência lá, né, comprou título do Vorcaro, um absurdo aquilo. Eu sinceramente já desisti do Cláudio Castro já. Agora, não tem nada que indica que tenha a mão de Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro nisso daí. O que o Xandão fez? Fez uma busca e apreensão no Cláudio Castro, pegou as coisas todas para saber o que tem aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? E eu imagino que não encontrou nada, porque se tivesse encontrado alguma coisa, já tinha mandado busca e apreensão no Flávio Bolsonaro, já tinha feito as coisas todas, né? Ao contrário, o que eu acho que aconteceu foi isso. Pegou mal essa intromissão dele no caso Master com o Cláudio Castro, e agora o pessoal da STF falou, não, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos resolver isso daqui. E o Alexandre de Moraes não estava querendo queimar mais ainda o filme dele. Pode ser uma coisa positiva, no final das contas, pode ser uma coisa positiva, né? Goné aponta inconsistência de Moraes em caso Dark Horse e defende Mendonça. Então, o que, de novo, o Paulo Goné também é outro que ignora a lei, ignora a Constituição, ignora a porra toda, vota só politicamente, decide só politicamente. Aqui, ó, a controvérsia teve início após o deputado Lindbergh Farias protocolar uma notícia-crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. O parlamentar solicita a apuração de possíveis irregularidades relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse. Que irregularidade? Não tem evidência de nada, não tem nada de errado nisso daí, né? Enfim, só tem a fofoca do Intercept. Fofoca tem um monte aí, né? O parlamentar pede a apuração de uma possível ligação entre o projeto audiovisual e valores que teriam sido negociados junto ao empresário Vorcaro e não sei o que lá. E após receber o parecer da Procuradoria, Moraes determinou a retirada da notícia-crime do inquérito, do qual ele havia anexado, e determinou que isso fosse enviado para o presidente do STF, o Edson Fachin. Então, duas coisas que impressionam. Primeiro é o Goné tomar essa decisão. Mais uma vez, o Goné é um fantoche, aquele fantoche de cu arrombado, né? Você bota a mão assim no cu do fantoche para fazer a coisa assim, né? E tem duas mãos no cu do Goné, né? É o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, os dois que controlam o Goné ali, né? O Goné só faz o que eles querem, né? Então o fato dele ter apontado incompetência de Moraes e defendido que tinha que ficar com Mendonça esse caso, é porque já foi... Isso estava decidido já foi decidido pela turma ali, pela banda podre, né?
A questão toda é essa. Tem gente achando que isso foi feito na maldade para, né, botar em uma armadilha pro André Mendonça, alguma coisa assim. Eu acho que não, tá? Eu acho que isso daí é uma coisa... Tomaram a decisão correta pela primeira vez na vida, talvez por pressão do Fachin e por pressão dos outros ministros nessa história, tomaram a decisão correta nesse caso aí, porque no final das contas é isso que deveria ser feito mesmo, né? Quem deveria cuidar desse caso é o André Mendonça. Eu acredito que aconteceu isso justamente em função do caso do Cláudio Castro, que ficou muito evidente que era o Alexandre de Moraes querendo entrar no caso Master através lá da DPF das favelas, e isso é um absurdo, isso não tem lógica nenhuma, né? Então vamos ver, vamos torcer. Outra vantagem dessa história é que o André Mendonça é um cara justo, tá? Se ele determinar alguma busca e apreensão contra o Flávio Bolsonaro ou alguma coisa, é porque tem alguma coisa realmente ali, alguma suspeita de alguma coisa, né? Não acho que tenha nada sério, mas se tiver suspeita fundamentada, né, indícios de materialidade e autoria, tem que investigar mesmo, não tem jeito, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas no caso do André Mendonça seria uma questão realmente por questão legal, diferente do Alexandre de Moraes, que a gente sabe que as decisões dele são todas decisões políticas, né? Houve uma pressão, certamente houve reclamação do André Mendonça no caso lá do Cláudio Castro, e dessa vez o pessoal decidiu retroceder aqui, decidiu voltar atrás nessa história. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, né? Eu falo para vocês, o Lula tá ferrado nessa história, porque ainda tem muita coisa para aparecer do governo nessa brincadeira. É o que eu falo, né? Corrupção é um negócio que acontece com o governo, meu amigo. Não tem. Oposição não tem dinheiro, não tem como fazer favor, não tem como fazer nada, não adianta, né? Ou até pode ter como fazer algum favor, mas é coisa pequena. Onde é que está o incentivo do empresário corromper? No governo, pô. E é sempre assim. Né? O Lula, cheio de corrupção lá na Lula 1 e Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora Lula 3, evidentemente, mais corrupção vindo aí, não tem o que dizer, né? É lógico, ainda falta ver a decisão do Fachin, né? Isso tá com o Fachin, é o Fachin que vai decidir para que vai encaminhar isso daí, mas tudo parece estar encaminhado para essa coisa ir para o André Mendonça, né? Ah, mas aí o governo, né, a esquerda vai falar que não, porque tá vendo, André Mendonça tá protegendo o Flávio Bolsonaro, não quis fazer isso. Ah, deixa eles falar, pô. Vai falar de qualquer jeito. Vocês acham que eles não vão falar? Vão falar do mesmo jeito, cara. Não tem essa, não. E, além do que, o Alexandre de Moraes sabia que não tinha nada nesse troço aí, né? Esse caso do Dark Horse não ia dar em nada, porque não tem nada ali, né? Então, meio que essa é a conclusão. Decidiram não se queimar mais uma vez nessa brincadeira. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Pode ser que tenha algum plano aí, algum xadrez 4D que a gente não conseguiu entender ainda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.